Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas, né? E agora nós vamos entrar no campo das doenças mentais, né? Nos transtornos emocionais. Mas claro que a gente não vai poder ver todos que existem, porque são muitos, são, enfim, enorme essa lista. E a gente vai ver alguns que têm uma relação mais direta com o direito, tá? Então, eu vou mandar um texto para vocês. Hoje eu vou só estar falando para vocês, porque a gente vai ver também por etapas, mas vocês podem ler o texto, vai estar bem descrito e a gente vai também ter um momento oportuno para a gente poder conversar e, enfim, tirar as dúvidas em relação a esse conteúdo, tá? Então, assim, por que a gente vai ver, né, esses transtornos, enfim, a gente vai procurar conhecer um pouquinho melhor. Porque a gente conhecendo essas características e as peculiaridades de cada um, a gente facilita um pouquinho mais o entendimento da condição humana e das suas manifestações. A gente sabe, né, que os operadores do direito, eles não precisam fazer diagnósticos, né, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que, em linhas gerais, eles consigam ter um conhecimento, uma aproximação maior desses temas, para que ajudem e facilitem a resolução de alguns conflitos, tá? Que podem aparecer. Por isso que a gente vai ver esses que têm uma relação maior, porque a gente pode ver, por exemplo, no direito civil, né? Questões de interdição, adoção, guarda, regime de visitação, né? Às vezes é importante a gente ter claro algumas questões dentro do processo penal, né? E às vezes até na questão do próprio interrogatório do réu, né? A questão da própria insanidade mental, né? Uma relação também de ver essa questão da própria inimputabilidade, tá? Enfim, outras situações que às vezes podem acontecer, né, que, enfim, dentro tanto do direito penal, do civil, da criminologia, que podem estar aí, né, precisando de auxílio, de um conhecimento, uma aproximação maior desses transtornos emocionais, né, que podem acometer qualquer tipo de indivíduo. Os critérios diagnósticos, gente, como que a gente fala, mas como que a gente, né, vai definir um diagnóstico? Em linhas gerais, existe o DSM, que agora já tem a versão número 5, né? Porque ele passa por revisões a cada período de tempo. Então, o DSM, que na verdade é ele tem a sigla americana, né? Que é Diagnóstico and Statistical Manual of Mental, que nós chamamos aqui Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental. Ele traz para a gente alguns critérios diagnósticos que mais ou menos embasam os profissionais para poderem estar levantando o diagnóstico desses sujeitos, tá? Então, existe uma padronização diagnóstica, até pela dificuldade que a gente enfrenta, muitas vezes, no consenso e no método mais adequado de fechar diagnóstico. E mesmo assim, gente, um diagnóstico em saúde mental, ele às vezes demora para ser, né, finalizado, às vezes há controvérsias entre profissionais, porque os sintomas modificam, né, às vezes um sintoma ele tem a remissão depois de alguns dias, né, então a gente precisa até de um tempo para a gente poder observar esse paciente e poder realmente fechar diagnóstico, né, isso às vezes pode não ser assim numa sessão, às vezes a gente pode ter até uma hipótese, né? Mas às vezes o fechar mesmo demora um tempo maior. Vocês ali vão ver que vai estar definido, o primeiro que vocês vão ver ali no texto, ele vai trazer a questão do controle dos impulsos. Então a gente vai definir só 3 ali, que vai ser a cleptomania, a piromania e o jogo patológico. Ele traz também a tricotilomania, mas não tem uma relação direta no campo do direito, tá? A cleptomania, a gente vai ver que é um transtorno, né, de um fracasso que você não consegue resistir, né, o impulso de roubar objetos, mas esses objetos, gente, são desnecessários para o uso pessoal ou em termo de valor monetário, né? Então, o que acontece? Eu vou numa loja e eu vejo um celular ali em cima. E às vezes essa pessoa que tem cleptomaníaca, não é que ela precisa desse celular,
Ela fala, esse celular, eu sempre quis ter celular e eu não tenho dinheiro para comprar, né? Ou uma adolescente, enfim, né? Na verdade, ela vai roubar esse celular porque ela vai sentir um desejo, um aspecto de uma sensação de ansiedade tão grande naquele momento, que vai vir com uma sensação que pode parecer estranha, mas ela tem uma sensação prazerosa, que vai fazer com que ela não consiga resistir ao fato de roubar esse objeto, né? Então, não é porque ela precisa ou porque ela tem necessidade daquilo. Né? Então, eu sempre lembro muito de uma novela que a Cristiane Torlone fez, ela desenvolveu um papel de cleptomaníaca. Eu não lembro o nome da novela agora, mas ela tinha uma condição econômica super favorável, era assim, ela desempenhava o papel de uma mulher de classe alta, mas que ela tinha esse diagnóstico. E é engraçado que eu vou relembrar vocês para frente também dessa novela, que o filho dela nessa novela, o Tarso, que era interpretado pelo ator, ai meu Deus, me fugi aqui, o Bruno Cagliasso, que tinha esquizofrenia, né? Então eu vou usar esse exemplo também lá na frente depois para falar de esquizofrenia para vocês. Provavelmente vai ser no próximo vídeo, tá? Enfim, essa é a cleptomania. Então vocês vão ver ali, tem né, as explicações. Existe a relação ali também do direito olhar, que existe a necessidade de você diferenciar um diagnóstico quando há essa questão do furto, né? Enfim, aí depois vai vir a piromania. A piromania, gente, é um padrão de comportamento incendiário por prazer. A pessoa sente prazer em colocar fogo nas coisas, ver aquele fogo imenso, né, enfim, uma situação, né, extremamente desagradável, assim, para uma pessoa, mas enfim, para eles tem essa gratificação e logo depois tem um alívio daquela tensão, né? Então, o fato de você ir lá, colocar fogo, fazer todo aquele processo, dá uma tensão que também vem uma sensação de prazer, né? Só que a piromania, gente, em critérios de casos, assim, existem pouquíssimos, assim, é muito difícil, né? A gente ter relatos de casos no campo do direito que tiveram diagnósticos de piromania. Então, é muito raro a gente encontrar, tá? Até na literatura, situações de casos também são muito difíceis. E depois a gente vai ver ali o jogo patológico, né? Que é um comportamento que a gente chama de mal adaptativo, recorrente e persistente relacionado a jogos de azar e apostas. Então a pessoa sente, né, essa necessidade de jogar, né? Mesmo ela tá tendo uma série de punições, perdendo dinheiro, né? Ela não consegue porque ele é recorrente, né? Então ele persiste, apesar de todas as adversidades. Depois vocês vão ver no texto que tem a tricotilomania, que é que é tricotilomania, gente? Que é o ato de você puxar cabelos do seu corpo de forma recorrente, tá? Então, existe um alívio de tensão também. Então, tem gente que arranca cabelo, né? Tem gente que arranca pelos do corpo, tipo da perna, do braço, mas tipo não é arrancar um, tá, gente? É arrancar assim muito, né? E você fica, né? Você começa não ter mais controle sobre isso e você começa assim ter, por exemplo, para as mulheres isso é péssimo assim, porque por exemplo eu já vi mulheres que ficaram carecas, né? Então assim até pela questão da autoestima é uma doença assim muito triste, né? Mas enfim, ela não tem nenhuma relação com o campo do direito. Eu tô falando porque ela tá no texto, mas se vocês também tiverem alguma dúvida, eu posso explicar, não tem problema nenhum, tá? Então, então, para a gente resumir, nessa parte a gente vai ficar com a cleptomaníaca, lembrando, gente, que é uma questão de furto pela questão da ansiedade, não tem nenhuma relação com custo-benefício, tá? Tem ali, vocês vão ver os critérios diagnósticos da cleptomaníaca. A piromania, enfim, que é essa questão, né, também de você atear fogo, lembrando que ela não tem nenhuma relação, nenhuma motivação financeira, ideológica ou assim
de querer prejudicar alguém, tá? Não tem que ter essa relação, você simplesmente ateia fogo pelo prazer. Também vai ter lá os critérios diagnósticos e o jogo patológico, né? Que é o que eu acho que a gente mais presencia hoje em dia, tá? Que a gente vê que tem um padrão, né, persistente, recorrente, e às vezes, gente, o que, que a gente fala? Essa questão de perda pode ter uma relação aí até com a questão de interdição, né, principalmente no campo no campo do direito civil, né, porque às vezes tem gente que tem uma perda significativa de patrimônio e às vezes a família pode intervir, né? Geralmente é a família que vai intervir nesses casos. Depois ali, vocês vão ver que o texto traz sobre o transtorno explosivo intermitente. A gente não vai dar uma atenção muito grande em relação a isso, porque assim, não tem uma relação com diagnóstico, por exemplo, de transtorno de personalidade antissocial, ou de repente uso abusivo de drogas, e nem, por exemplo, com doenças de cunho fisiológico, neurológico, como o Alzheimer. A pessoa tem surtos, crises de agressividade, tanto que depois, quando passa aquilo, ela tem um arrependimento daquela situação. Então, por exemplo, ali vocês vão ver ali que o texto são 3 critérios diagnósticos. São aquelas pessoas que ela, o primeiro critério diagnóstico é que ela geralmente ela tem sérios atos agressivos contra o outro, inclusive podendo ter destruição de propriedade, tá? O critério B é que ela fala que qualquer situação pode provocar essa explosão, pode ser o que a gente chama de gatilho. E são situações que a gente vê que não tem necessidade de você ter aquele comportamento. Então, às vezes, a pessoa vai lá, simplesmente, sei lá, né, eu com os meus exemplos aqui, às vezes você esbarra na pessoa sem querer, né? Ou você, às vezes, fala alguma coisa que, sem a intenção, né? Enfim, a pessoa tem um surto, né? De agressividade, assim, que você fala, nossa, né? Para que tanto? E o critério C é justamente esse que eu falei, que não tem nenhuma relação com um critério diagnóstico já pré-estabelecido, como, por exemplo, o uso de drogas, ou um Alzheimer, né, enfim, ou uma condição, né, um efeito fisiológico. Tá certo? Continuando ali depois do nosso texto, vocês vão ver que o texto traz ali sobre retardo mental, né, gente? E vocês, deixa eu só pegar aqui o texto. Ai, meu Deus, espera aí que eu perdi o texto aqui. Deixa eu pegar o texto para vocês. Mas o texto vai trazer ali para vocês sobre o retardo mental, que na verdade, gente, a gente não usa mais, né? A gente fala deficiência cognitiva, tanto que eu coloquei ali para vocês. Aí nesse texto de deficiência cognitiva, eu já falei um pouquinho para você sobre isso, né? Mas, enfim, é toda aquela questão do QI, toda aquela questão do desenvolvimento mental incompleto, né? Que a gente vai ver ali a gente pode ter leve, moderado, severo e grave, né? Vão ter ali os critérios diagnósticos, até para vocês darem uma olhadinha também, né? E a questão mais ali para vocês verem é essa relação ali com o diagnóstico, com a questão ali com o desenvolvimento mental incompleto, às vezes até no campo do direito penal, né? Que às vezes você pode ter uma redução de pena em função de você ter uma deficiência cognitiva, até por você não ter um entendimento, né, ilícito da situação, ou de você não verificar o caráter, né, daquela situação como algo ilícito, tá certo? E por último, o que a gente vai ver hoje, que vocês vão ver ali no texto, é sobre o transtorno delirante, tá, gente? O transtorno delirante também tem alguns critérios diagnósticos, tá? E vocês vão ver também ali que esses critérios diagnósticos, eles também estão bem explicados. E a gente
O que é um transtorno delirante? Na verdade, é um delírio, né? E esse delírio, ele pode ser de diferentes dimensões. O que é o delírio? É quando você tem uma imaginação, né? Você não consegue identificar aquilo como que na verdade é real. Então, por exemplo, tem o delírio persecutório. No delírio persecutório, as pessoas às vezes elas acreditam, né, que alguém está perseguindo. Então, por exemplo, você pode ter pessoas, por exemplo, que começam a se esconder e você vê que aquilo não tem uma relação direta com a realidade, ou que você percebe que ela fala assim que as pessoas estão perseguindo ela, e você vai ver que também não tem, né, uma relação direta, tipo, não tem motivo, não tem nenhuma situação que na verdade vá, né, condizer com a realidade. Eu lembro que a gente tinha uma situação de uma senhora, né, que ela foi diagnosticada com transtorno delirante, e ela falava que tinha pessoas à noite, né, tinha um homem à noite que ia na casa dela, subia no forro da casa dela, né, tentava abrir a porta da casa dela, e ela falava que às vezes até ela sentia cheiro desse, né, que ela sentia o cheiro forte do perfume desse. A gente ia lá na casa dela e não tinha nenhum sinal de arrombamento, ela chegava a chamar a polícia várias vezes, né? E ela falava que eles pressionavam a fechadura, tentaram abrir, tipo, não tinha nenhum sinal na fechadura de arrombamento. Ela veio de Foz do Iguaçu, para vocês terem ideia, fugindo desse cara, e ela falou que esse cara. E assim, ela é uma senhora idosa, morava sozinha, tipo, sabe? E a gente foi com o tempo percebendo que não tinha uma relação com a realidade, né? Que aquilo estava sendo sim um transtorno delirante. Tanto que daí ela chegou ao ponto de colocar a casa à venda, né? Uma casa, tipo, boa. Aí a gente teve que acionar a família justamente para interferir no processo de interdição, porque ela estava querendo vender a casa por um valor assim que não correspondia com a realidade para fugir, sabendo que para qualquer lugar que ele fosse, para que ela fosse, na verdade, como se tratava de um transtorno delirante, né? Esse cara ia continuar perseguindo ela. Daí a família teve que intervir, enfim, para a gente poder, né? Enfim, dar uma qualidade de vida. Enfim, ela foi também encaminhada para tratamento, medicada, né, gente, porque nesses transtornos delirantes tem que ser medicado. E ela, enfim, acabou melhorando, a casa não foi à venda e tudo se resolveu, mas, né, ela teve que ter um tratamento. Então, todo transtorno delirante, ele é ocasionado pela presença de delírios, né? Mas ele é diferente de outros diagnósticos, por exemplo, não é esquizofrenia, porque a pessoa com transtorno delirante, ela tem uma vida normal, assim, sabe? Ela trabalha, ela vai para a faculdade, ela, enfim, consegue fazer as coisas da vida dela super normal. Só que ela tem um foco de um delírio, né, que precisa ser tratado. Inclusive ali no texto, tá, gente? Tem todos os tipos de delírios que essa pessoa ela pode ter, tá? Mas eu vou estar explicando melhor, a gente pode explicando melhor, eu vou estar colocando maiores explicações aí para você, porque daí os próximos que a gente vai ter sobre o dependência química, sobre esquizofrenia e os transtornos de personalidade, eu vou estar passando para vocês, tá? Na próxima semana, né, a gente vai estar combinando aí para a gente poder fazer uma troca ao vivo, para a gente poder falar um pouquinho mais dessa parte que a gente trabalhou até aqui, tá? Então, assim, anotem as dúvidas, qualquer coisa vocês podem me pedir por e-mail que a gente vai estar conversando, tá? Sobre essa parte. Então, a gente iniciou esse texto e a gente foi até transtorno delirante. Aí, o próximo eu passo para vocês. Inclusive, vocês vão ver no texto, gente, que tem sobre hiperatividade, tá? Eu não vou explanar sobre hiperatividade, porque eu acho que não é uma coisa tão importante assim para o campo do direito, mas se vocês quiserem ler a título de conhecimento, tá?
tá ali no texto, tá certo? Até mais, gente.